É uma grande alegria poder falar de Silviano Santiago, um professor, um ensaísta, um ficcionista, um intelectual, cuja obra eu acompanho há muitos anos e por quem eu tenho uma grande admiração também pessoal. Eu definiria Silviano Santiago como um intelectual operoso. O intelectual operoso é aquele que está presente em diversas dimensões da vida intelectual de um país ou de um continente e que consegue comunicar-se tanto como professor quanto como ensaísta de fôlego e mesmo em artigos de jornal e outras publicações, como, por exemplo, aqueles artigos que ele reuniu do livro Aos Sábados pela Manhã, onde existe uma contínua preocupação com os temas da cultura de um país, os temas da sua realidade imediata e também os temas transmitidos por outros escritores e por outros livros. Silviano Santiago é um professor com uma longuíssima carreira acadêmica, cujos méritos e cujos detalhes poderiam ser mais conhecidos, porque ele atuou em diversas frentes, esteve em universidades internacionais e também tem uma larga contribuição na universidade brasileira. Basicamente, eu acredito que essa biografia, essa trajetória tenha marcado bastante a obra dele, como, por exemplo, nos ensaios reunidos em Uma Literatura nos Trópicos, onde eu acredito que muitas dessas questões trazidas ao livro tenham sido concebidas, imaginadas também em sala de aula e no debate que se instaurou ali, tanto com os seus interlocutores imediatos, que eram os alunos, quanto com os interlocutores de fora da sala de aula, em que Silviano Santiago também se mostrou um arguto intérprete do que vinha acontecendo no Brasil e, de uma maneira geral, nas sociedades contemporâneas a partir dos anos 60, 70 e assim por diante. Nós conhecemos vários dos conceitos elaborados por Silviano Santiago. Talvez um dos mais célebres seja o conceito do entrelugar, que mostra uma preocupação do ensaísta, do intelectual que Silviano Santiago pelo tema da dependência cultural. Talvez numa edição mais moderna eu pudesse sugerir a leitura do livro 35 Ensaios, que foi recentemente publicado pela Companhia das Letras, onde existe este ensaio e mais um conjunto de ensaios que mostram a tendência de Silviano Santiago a trazer ao debate esse tema complexo, intrigante e intrincado, que é o tema da dependência cultural. Nós devemos também a Silviano Santiago leituras muito interessantes e muito produtivas, eu diria, sobre grandes escritores brasileiros, e não hesito em salientar que entre esses escritores Machado de Assis vem ganhando relevo nos últimos tempos na ensaística e também na ficção de Silviano Santiago, não fosse o mais recente lançamento do livro Machado, que trata da fase, por assim dizer, terminal do escritor brasileiro, e eu digo terminal porque ali Silviano Santiago trata justamente da morte do escritor e da sua deterioração física nos anos que precedem o seu fim. Uma outra preocupação muito evidente na obra de Silviano Santiago, e que a mim me agrada muito, é pelo tema da biografia ou da autobiografia. Eu mesmo tive a oportunidade de ser seu aluno na PUC do Rio de Janeiro, ali por volta dos anos 80,
e nessa ocasião Silviano Santiago oferecia um curso sobre biografia e autobiografia, onde eu percebi claramente como que estava mesclado tanto na não ficção quanto na não ficção esse tema que constitui, me parece, um tema central na obra do professor, do ensaísta, do intelectual, que é o trabalho do biógrafo, o trabalho de quem é biografado, de quem escreve biografia, de quem se preocupa em se biografar, e todas as questões levantadas, que podem ser levantadas por esse tema, e suas dimensões na área de ficção e da não ficção. E acredito que Silviano tem uma contribuição excepcional nesse campo, e eu, nesse sentido, recomendaria também a leitura do livro Menino Sem Passado, onde ele tenta montar esse quebra-cabeça muito complexo, que é da pessoa olhando a sua própria vida e a sua própria infância. E deixaria também uma recomendação a quem queira conhecer um pouco mais a obra de Silviano Santiago, pela leitura que ele faz, e mais recentemente, sobre um dos grandes escritores do pós-modernismo, que é Guimarães Rosa, num pequeno e denso ensaio chamado Genealogia da Ferocidade, no qual Silviano, entrando em contato e às vezes em choque com diversas interpretações anteriores sobre o escritor mineiro, acaba defendendo uma noção de wilderness, de ferocidade ou de selvageria, que estaria presente no escritor mineiro, justamente no momento em que o Brasil vive, por assim dizer, a sua fase conhecida como desenvolvimentista. E esse contraponto de um mundo sertanejo ou rural ou não urbano, feroz e selvagem, se contrapondo no mesmo país ao projeto urbano e desenvolvimentista do Brasil, que na época seria o Brasil de Juscelino Kubitschek, torna essa interpretação de Silviano Santiago bastante interessante, bastante expressiva do tipo de desconstrução que ele propõe para uma visão de Brasil, e por essa e por muitas outras qualidades, eu fico muito honrado de não só ter amizade com Silviano, mas de ter entrado em contato com sua obra e suas ideias, recomendando a todos os leitores que abram a possibilidade de entender o Brasil e o eu do escritor a partir dessas indicações. Um pouco